Gente, nós vamos falar um pouquinho agora sobre coluna. É um mal aí hoje que muita gente sofre e a gente está recebendo hoje aqui a doutora Cristina Salomão. Tudo bom, Prazer, doutora? Renato. Obrigada por me convidar para estar aqui com vocês. Tudo Prazer, bem? Renato. Olha, muito obrigada por estar, falando sobre esse assunto, que é um assunto, gente, que, olha... E é até a minha todo pergunta de mundo hoje. tem uma dorzinha, né, Renato? Você que o diga, né, amigo? Eu que o digo, né? Doutora Cristina, prazer, boa tarde, seja bem-vinda. E a minha pergunta é o seguinte, doutora. O que é lombalgia? Por que a pergunta? Eu ando com muitas dores na lombar. Tem alguma coisa associada, ligado lombar com lombalgia? Perfeito. Deixa eu voltar para a colocação da Bárbara. Ela falou que é uma queixa muito comum. Para lá de comum. 8 em cada 10 pessoas vai ter dor na região lombar durante a vida. E nesse exato momento, 1 em cada 10 pessoas no Brasil tem dor na coluna. Quer dizer, uma doença não só muito frequente, como altamente prevalente. Às vezes incapacitante. E você perguntou bem, o que é, afinal, a lombalgia, se tem alguma coisa a ver com a lombar. Ligada à dor na lombar que eu estou sentindo. Isso. Então, eu trouxe aqui uma coluna para ajudar a explicar para a gente como é que funciona. Às vezes, o pessoal acha que qualquer dor na coluna é uma lombalgia. E não. A coluna, ela tem um monte de vértebrazinhas enfileiradas, mas só as 5 últimas são vértebras lombares. Nós temos 12 lombares, 12 torácicas, 7 cervicais, 5 lombares, 5 peças sacrais, que ajudam a solidificar a coluna, e 3 peças coxígeas. Agora, por que a lombalgia é mais frequente e tão prevalente? Vocês já viram a caveirinha? Aqui eu tenho a caixa torácica, com as costelas em volta. Então, a coluna dorsal, ela é muito imóvel, você mexe muito pouco a sua dorsal. Essa parte lombar é onde você processa grande parte, não só da mobilidade, como do peso dos seus movimentos. E por isso que você pode se machucar mais nessa região. Nossa. Além disso, existem problemas que podem acometer especificamente a região lombar e a região dessa articulaçãozinha bacana aqui, que é a região sacroiliaca. Existem doenças inflamatórias da coluna também, que o reumatologista trata. Então, sim, lombar e lombalgia tem tudo a ver, e nem toda dor na coluna é uma lombalgia, né? Porque você pode ter dor na dorsal, pode ter dor na cervical, pode ter dor coxígea. Lombalgia fala especificamente sobre essa região das 5 vértebras lombares. E tem tipos de lombalgias? Não? Ou Tem, só tem? Tem. Você pode falar pra gente mais ou menos diferenciar aí? A gente pode separar em um monte de grupos. Tá. A gente pode separar em 2 grupos grandes. Uma lombalgia mecânica e uma lombalgia inflamatória. Tá. Uma lombalgia mecânica tem a ver com o movimento, com o esforço, com o movimento. Então, uma dor que você até acorda melhor, mas à medida que você vai se esforçando, à medida que o dia vai passando, você sobrecarrega essa região e aí passa a ter dor. Existem as dores inflamatórias, que são totalmente diferentes. Você acorda com dor, com frequência pela dor, e aí essa dor vai melhorando no decorrer do dia. O paciente fala, quando eu acordo, eu demoro meia hora para sair da cama, tenho que tomar banho quente. Depois de 2 horas que começa a esquentar. Tá. E aí fica melhor. E aí, de noite, quando o paciente quer descansar, a bendita da dor volta. Mas existem outras coisas que também podem dar dor na coluna. Então, por incrível que pareça, nós podemos ter infecções, tanto dentro do osso como no disco intervertebral. Tá. Isso pode causar dor e às vezes o diagnóstico é bastante difícil. É as famosas hérnias de disco ou não? Não, É outra coisa. É uma infecção por bicho, mesmo. Por bicho. Olha.
por tuberculose Tá. ou Uau. outros agentes bacterianos. Eles Bactérias podem mesmo. infectar a região. Fora isso, você pode ter metástases de câncer, causando dor, né? Então, você tem um monte de coisas. E não é só essa região que dói. Aqui em volta, você tem um monte de músculos. E esses músculos podem causar dor também. O tipo de trabalho que você faz pode te causar dor. A postura que você assume pode causar dor. Por incrível que pareça, dor na coluna também tem a ver com o nível socioeconômico. Tanto pelo conhecimento que a pessoa tem do seu corpo, de como lidar com elas, como o tipo de trabalho e de carga que se submete. Então, quando você começa a estudar a origem e as causas da lombalgia, você abre um cenário enorme de possibilidades. E aí o pessoal, eu tô com dor ciática. Tá. Não, Às vezes não é e a pessoa tem Exato. essa mentalidade. Porque a gente fala, Exato. tô com dor no ciático, né? Aham. Mas o ciático é aquela dor que vem até aqui embaixo, assim, né? Mais ou é menos. uma das causas de dor que vem Uma até das aqui. causas. Uma das causas. Você pode ter um monte de problemas É. que podem causar uma dor irradiada também. E as dores na lombar? Então, pode ser essas duas que você falou, mais ou menos, né? Uhum. As que são as mais comuns. Isso, os dois grandes grupos, Dois grandes né? grupos. E o que nós podemos fazer para auxiliar essas dores, né? Ou para prevenir também. Então, você pode falar para prevenção e para quem já tem, o que a gente pode fazer para ajudar quem sofre. A gente pode falar um pouquinho mais das causas? Pode, porque sim. o À tratamento vontade. e orientação fica muito diferente Tá. conforme o tipo de causa que você tem que está te causando esse tipo de problema. Então, vamos rever aqui como que é a nossa coluna. Nessa região, amparando a coluna, na região posterior, você tem grupamentos musculares que Tá. ajudam a te estabilizar. Esses grupamentos musculares podem ter contraturas e essas próprias contraturas podem causar dores irradiadas, que a gente chama de dores miofaciais. Então, o paciente vem, eu tenho uma lombalgia, eu tenho um ciático, eu tenho uma dor na coluna. Aí você acha que a dor é aqui, né, na coluna. Uhum. Aí você vai com o dedo do lado, tum, paciente, é essa minha dor. Foi que nem eu hoje. A produtora botou o dedo aqui pra... é aí mesmo. E aí eu falo que às vezes a gente precisa de técnicas de diagnóstico digitais. A pessoa fala, é tomografia computadorizada? Não, é dedo mesmo. Digital mesmo. É digital. Incrível, né? É Incrível. enfiar o dedo no Incrível. paciente e ver onde que está doendo. É a primeira coisa, examinar o paciente. Isso é uma das causas de dor. Nós temos pequenas articulações aqui na região posterior da coluna que chamam facetas articulares. Elas podem inflamar com o movimento, podem se sobrecarregar. Então você tem uma dor inflamatória por inflamação dessas facetas articulares que também podem dar uma dor irradiada, mas numa área menos extensa, que é a dor do ciático. Você pode ter a famosa hérnia de disco. Você tem essa bolachinha que separa um osso do outro. Isso é o disco intervertebral. O disco intervertebral, ele é durinho por fora e tem uma gominha do lado de dentro. Essa gominha serve para amortecer o impacto do movimento, do peso, tudo. Por algum movimento inadequado, por ter feito alguma força, você pode estourar esse disco. A dor da lesão discal, normalmente, é uma dor muito súbita. Então, o paciente lembra nitidamente, olha, foi quando eu fui pegar o botijão de gás na casa da sogra, deu aquela dor e eu fiquei lá berrando de dor, que teve que ser carregado para fora. Então, é uma dor que tem um início, com frequência, às vezes não tão nítido, mas com frequência tem esse início súbito de lesão. E essa gominha que eu falei que ela pode sair para fora, ela pode sair para qualquer lugar. Um dos lugares que ela pode sair é para esse lugarzinho onde sai o nervo da coluna. Uau.
e aí dá uma dor no trajeto do nervo. Sim. É muito legal que cada um desses nervos tem um endereço, um CEP correspondente. Então, conforme a irradiação da dor, o trajeto que essa dor faz, aonde que ela vai chegar, eu sei mais ou menos qual raiz nervosa foi lesada. Então, se a dor chega até o dedão do pé, eu vou saber que foi uma raiz mais baixa, uma raiz L5-S1, por exemplo, que foi lesada. Se a dor já para na altura do joelho, eu sei que é uma região, uma raiz nervosa mais alta que foi acometido. E a gente tem como examinar o paciente e no exame físico saber se foi lesado a parte motora também, ou só a parte sensitiva, se foi lesado qual raiz nervosa e quanto. E já de examinar o paciente, a gente chega a bastante conclusão. Outras coisas, a gente vê pela história do paciente. Então, se o paciente tem uma dor lombar, você olha para a cara do paciente, o cara está com cara de doente, está emagrecido. Eu estou indo no médico para investigar por que eu estou perdendo peso e tal. Opa! Aí você já levanta o que a gente chama de uma bandeirinha vermelha. Tá. A gente fala em inglês que fica mais chique, red flag. Mas é uma bandeirinha vermelha, opa, cuidado, pode ter uma outra coisa por trás. Investiga a neoplasia, investiga a doença, tem alguma coisa que está cometendo essa região que você precisa ficar mais atento. Essa lombalgia, perdão, pode ter causa de fundo emocional? Dor na coluna em si ou não? Eu sou, além de reumatologista, eu sou especialista em dor. Tá. Então a gente tem que diferenciar muito bem. O pessoal acha que quando a dor tem um fundo emocional, ela não é real. Dor sempre é real. Dor é aquilo que a pessoa diz que sente. Tá. E a gente tem que valorizar a queixa que o paciente traz. Entretanto, se você está tenso, se você está preocupado, se você está constantemente sob pressão psicológica, alguma coisa, sim, isso pode se refletir na forma de dor, de contraturas musculares, de alterações posturais em você, isso pode gerar dor. Legal, interessante. Doutora... Mas é uma dor real. Mas existe, dor né? real. Não é uma coisa da imaginação, né? O paciente não está simulando, ele sente A dor. pessoa vai lá, me ajuda, doutora, né? Que a Exato. coisa tá ruim. Legal. Doutora, como tratar a cura para esse paciente? Existe uma cura? Porque uns vão atrás de remédio, outros vão atrás de exercícios, ou então em casos mais graves, como você já especificou aqui pra gente, possa vir a cirurgia. Eu estava aqui, você estava relatando pra gente, eu estou pensando, a dor sempre nós vamos ter, mas será que a dor nós podemos cuidar dela e ameniza e lá na frente ela volta novamente? Legal, você falou uma palavra muito bacana. A dor nós sempre vamos ter. O que eu falo para o meu paciente, e quem é meu paciente está acostumado com essas histórias que eu falo e repito, nós temos que nos acostumar e aceitar, por vezes, os vizinhos, os parentes, os irmãos. A dor a gente trata. Legal. A frase, você precisa se acostumar com a sua dor, é a pior coisa que pode existir para o tratamento da dor. Não existe uma dor com a qual você deve se acostumar. A dor é tratável. Sim. Você viu que tem várias causas para a dor. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir a causa. Definindo a causa, eu defino a estratégia de tratamento. Então, por exemplo, nas doenças inflamatórias, que são as doenças que o reumatologista mais gosta de tratar, como, por exemplo, na espondiloartrite, nós entramos com uma série de medicações específicas e quando o paciente responde à medicação, ele vive uma vida normal. Medicado, mas com vida normal, jogando bola, vivendo normalmente, usando sua medicação regularmente. A medicação que você diz do que o médico propõe para o paciente, mas também fazendo com que o paciente venha se precauver para que não venha haver novamente um incidente. É mais ou menos assim?
Não, nessas doenças inflamatórias que eu estou falando são doenças crônicas. Aí Sim. não tem como, né? Se É a como pessoa não pressão tomar alta, diabetes, a medicação, essas coisas, ela não tem que uma tomar melhora, remédio. né? Mas tomando remédio, uma vez que você encontre um remédio que o paciente responde, nós temos várias opções terapêuticas, o paciente tem uma vida normal. E aí sim, ele faz as outras coisas, ele tem que emagrecer, fazer exercício, Sim. essas coisas, mas você tem que tratar a causa da doença. Sim. Se é uma lombalgia mecânica, por exemplo, por um erro de postura, aí você trata o erro de postura. Você pode soltar aquela musculatura com relaxante muscular, com outro tipo de medicação analgésica, com tratamentos como massagem, acupuntura. Se você tem os pontos gatilho de dor, você faz um agulhamento. São vários tratamentos que a gente pode fazer para tirar esses focos de dor do paciente. E aí, uma vez que você tirou isso, aí você trabalha estrategicamente as contraturas musculares, as posturas, os vícios, o jeito da pessoa sentada, o jeito da pessoa trabalhar, a ergonomia e tudo mais. Mas você pode começar primeiro distensionando aquela coisa. É interessante que você falou sobre essa questão da dor, né? Porque tem algumas doenças que as pessoas falam, uma delas a fibromialgia, que a pessoa fala, você vai ter dor a vida inteira e é isso, e quando você está com crise, você tem que viver com essa crise, ponto e acabou. Compra o caixão. Não é? É praticamente isso. Poxa, né, aqui, até quando que a gente vai ouvir? Então, eu achei sensacional a sua fala, no sentido de, a dor é tratável. Achei muito legal. E para fibromialgia também, tem esse tratamento que a pessoa pode ter, né, amenizar esse sofrimento, né? Porque, gente, ficar com dor é a pior coisa Horrível. que existe. Aí você vai ao médico e aí o médico vira pra você e fala, sinto muito, você vai ter que conviver com a sua dor. Gente, como é que a gente faz? A qualidade deixando a de autoestima vida, da pessoa lá né? embaixo. Claro que, por exemplo, eu acredito que se uma pessoa ela tem um sobrepeso, né, doutora? Com certeza isso pode ajudar a piorar algumas coisas, né? Seria muito bom se todo obeso tivesse dor na coluna, porque assim minha clientela ia aumentar. Ia ser boa, né? Mas não. E é muito fácil, é cômodo para o médico, né? Olha, você está com 40 quilos de sobrepeso, perde os 40 quilos e depois volta aqui, porque a culpa é sua. Eu estou jogando a bola de volta para você. Então é uma E tô desculpa tirando- isso? Mais ou menos assim, então? Até o paciente com sobrepeso, tendo problema na coluna, A ele gente pode trata, porque veja, melhorar. como é que você vai fazer exercício, como é que você vai emagrecer e tudo mais se você está Verdade. com dor? Dor, exatamente. Eu falo isso porque eu tenho uma tia que ela tem fibromialgia, vários problemas na coluna, e o médico fala, você precisa emagrecer. Só que ela não consegue fazer exercício, doutora. Então é legal, né, nesse Então, qual que é a caso... função do médico? É nesse processo estar ao lado do paciente. Eu brinco com os meus pacientes, eu falo que às vezes a situação que eles me trazem é como uma cozinha depois de uma festa. Quando você entra naquela cozinha depois de uma festa, você fala, meu Deus, onde que eu começo a arrumar isso aqui? Então, a gente tem que começar parte por parte, né? Então, vamos agora fazer isso, vamos agora fazer aquilo, né? Mas em todo momento, a gente tem que estar junto com o paciente. Sim, você vai ter que trabalhar a sua postura, sim, você vai ter que trabalhar a sua parte metabólica, vai ter que trabalhar seu emagrecimento, vai ter que aumentar a sua atividade física, vai ter que melhorar a qualidade do sono, às vezes melhorar a sua respiração durante o sono, isso influi também Olha. nas dores. Então a gente tem um quadro multifatorial. Pense em fazer terapia. Será que você não está assumindo uma carga pesada demais na sua família que você não consegue carregar? Você imagina que a consulta não é de 5 minutos. Sim, É. né? É uma Com certeza, conversa. né? Né? É porque hoje tem muito E é um isso, conhecimento, né? é seguir ao lado do paciente, conhecendo ele e orientando. Então, vamos tentar essa estratégia, vamos tentar aquela estratégia, né? Então, às vezes o paciente está tão cheio de dor que ele não consegue fazer nada. Então, a gente usa medicações para modular a dor. Modulando a dor do paciente, ele tinha dor em um monte de locais,
ele passa a ter uma dor pontual. Aí eu consigo tratar a dor pontual. Tá. Mas tem que ser toda uma estratégia de tratamento para tratar dor de uma maneira geral e a lombalgia também de uma forma específica. Chega a ser caso cirúrgico algumas vezes, a lombalgia? Sim, sim, a lombalgia em si não, mas alguns casos específicos sim. Tá. Então, se você tiver uma hérnia de disco com indicação cirúrgica, ela é cirúrgica, mas essa indicação é muito estrita. Existem algumas indicações muito restritas de quando que você deve operar a coluna. Porque deve ser uma cirurgia bem delicada também, Tem né, vários doutora? tipos de cirurgias, né? Tá. Mas, e às vezes sim, às vezes você tem que fazer uma cirurgia de coluna de urgência. O primeiro, o cara já vai operar? Já vai operar. Se você, na hora que você lesou a coluna, você está comprimindo sua medula e perdeu a capacidade de urinar, de evacuar e de controlar suas pernas, sim, é uma cirurgia de urgência que deve ser feita nas primeiras 24 horas. Geralmente é acidente, né? Quando tem Queda. uma queda, né? Um acidente, né? Aí tem que ser feito imediato. Aí é imediato, né? Doutora, se tem uma posição, uma postura correta, no caso das mulheres que ficam muito na cozinha, estão sempre abaixando para poder pegar produtos domésticos, poder fazer seus alimentos. Se tem alguma posição, alguma postura correta para não se machucar a lombar? No exercício, né? De pé. Ah! Logo eu que Vamos tô lá, com a vem dor. Vem com a gente. Vamos lá. Vamos lá, doutora. Pega. Ó, como eu estou hoje com a dorzinha, eu pegaria sim. Ótimo, você pode fazer isso todos os dias da sua vida. Sério. Sério. Pega do outro jeito. Tá, eu pegaria assim, que é como eu Você pego. dobrou a perna. Eu dobro. Legal, os dois dobraram a perna. Joia, maravilhoso. É. Na hora que você vai, pega aqui e abaixa. Ela já abaixou, ela é muito chique. Ela abaixa certo, gente. Na hora que você abaixa, como qualquer dona de Se casa. abaixar, sim. Exato. O que você tô- fez? Você fez toda a força na sua coluna. E você usou músculos não preparados para carregar peso para fazer esse movimento. Agora faz o charmosinho de novo. Esse aqui. Isso. Olha o que ela fez. Ela aumentou a base, ela afastou a perna uma da outra. Com isso eu já tenho mais firmeza e mais equilíbrio. Aqui eu tô mais firme do que aqui. Né? Então, Assim não é certo. assim você tem pouco equilíbrio, tem pouca firmeza. Entendi. Na hora que eu abro a Abra as perna, pernas. Já dá. eu tenho mais firmeza, base, eu tenho mais. mais base. E evito dores maiores lombares. Só disso. Lombar. Aí na hora que ela lembrou que ela tem joelho, e é uma boa lembrança sempre De vez em lembrar que tem joelho, ela usou a alavanca do maior músculo que ela tem no corpo, que é o quadríceps. Esse músculo está preparado para fazer força e para levantar. Então, é difícil se acostumar a fazer as coisas assim. É difícil ter dor na coluna. É mais Então- fácil fazer um movimento, né, doutora, que você pode te ajudar. Eu gostaria de te agradecer imensamente pela aula que tivemos aqui hoje. Nossa. Quero que você deixe os seus contatos para quem está nos assistindo, por favor, e as suas considerações finais. Beleza, vocês podem me achar pelo site reumatologiaedor.com.br, que é a minha especialidade, tanto de reumatologia como de dor. E aí vocês encontram meus contatos, meus telefones e minhas redes sociais. E de consideração final, eu acho que fica sempre bem a lembrança de pensar que dor é uma coisa que a gente trata, que a gente encontra a causa, que a gente avalia, que trata e não se acostuma com ela. Sim. Ótimo, perfeito, doutora. Muito obrigada mais uma Obrigado, vez. doutora. Obrigada, Obrigado Bárbara. mesmo. Obrigada, Renato.